Diego, quando eu comecei a trabalhar com recuperação de ativos, a maior dificuldade que nós tínhamos era o destino do dinheiro. Isso é uma coisa que até hoje intriga a gente, né? Hoje parece que a indústria está começando a ter essa indústria não, os bancos, as financeiras estão começando a ter uma ideia que elas podem ter um destino onde está o dinheiro, né, Danilo? É importante a gente perguntar aqui se a gente estamos nos atualizando com relação a ferramentas para rastrear dinheiro e buscar recuperação, ou se os criminosos, eles continuam à nossa frente, né? Vai ser importante a gente descobrir isso no papo com o nosso convidado. É para isso que nós vamos. Estamos começando mais um Falando de Fraude, episódio 119, e a gente está trazendo um convidado hoje para um tema que é muito complicado. Fraudes sem fronteiras, a IA, contas mula. Interessante, vamos saber o que é contas mulas, não é só laranja, tem contas mulas também. E o futuro da segurança financeira, que são o maior foco hoje em dia, são as instituições financeiras. Claro que os marketplaces são bem atacados, outros tipos de segmentos são bem atacados, mas as instituições financeiras, por elas terem dois produtos que interessam muito aos golpistas, que é cadastro, né? Cadastros e valores, né? Então isso aí é o mercado delas, é a seara delas. E hoje, com a gente aqui, eu trouxe um convidado muito especial. Inclusive, ele tem um sobrenome de uma pessoa que já veio aqui, mas ele disse que não é parente do Paulo Baldin, é Diego Baldin. O Diego Baldin é um global adverso, trabalha numa empresa de identidade. Mas antes de eu apresentá-lo, que comigo, como sempre, está meu parceiro, meu sócio, que está em todos os programas, espero que continue, e ele vai também, para quem não conhece, que ele já é tão conhecido, ele é mais conhecido que eu nas redes sociais. Vocês vão no Instagram, que vocês vão ver mais Danilo que Afonso Moraes lá. Danilo, fala um pouco de você, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir um programa seu, de ver um comentário, uma entrevista na Record. Obrigado por mais uma oportunidade. Tá aqui junto com o Afonso no Falando de Fraudes, sempre com um convidado muito especial que traz muito conteúdo aqui para o podcast. Então, sempre tem alguém trazendo um material que ajuda todo mundo, principalmente pessoas que estão suscetíveis a fraudes na internet, mas também as empresas que precisam atualização de tecnologia. Então, é muito legal. Meu nome é Danilo Pardi, para quem não me conhece, eu sou advogado especialista na área do direito digital, sócio do Afonso no escritório Pardi Moraes, onde a gente trabalha com a busca e recuperação de valores provenientes de fraudes e golpes na internet. Bom, Diego, é um prazer recebê-lo aqui. É melhor você se apresentar, porque o seu currículo é realmente bem extenso, né? Então faz um resumo aí, né? Mas você também é bem conhecido aí, você milita bastante no LinkedIn, no Instagram, no Instagram não sei se você tem muita participação, mas no LinkedIn eu sei que você tem bastante participação entre seus pares de TI. Importante. Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse tema tão importante e já respondendo a sua primeira questão. As contas de destino continuam sendo o grande problema de todo o ecossistema. Vamos lá, vamos desmembrar isso, vamos dar um conhecimento técnico e, né, para as empresas saberem o que acontece, para as financeiras, né, saber o que tem de cibersegurança nesse aspecto. Não, vamos lá, com certeza. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu sou o Diego Baldin. Hoje eu atuo como Global Advisor na empresa BioCat. É uma empresa israelense, uma empresa que trabalha com inteligência biométrica comportamental, mas traduzindo, a gente acredita muito que o comportamento humano é uma das poucas coisas em que um fraudador, um golpista consegue copiar. E a gente utiliza isso de uma maneira muito disruptiva no sentido de combater fraudes e golpes e ajudar toda a população de uma maneira muito diferente do que a gente costuma ver no mercado de uma maneira geral. Bom, antes da gente começar a sugar a sua expertise toda, a gente tem que dar um crédito aí para os nossos patrocinadores, que sem os patrocínios, infelizmente, o programa não podia continuar. Então, a gente agradece, patrocinadores. Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial.
Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação. Prove.com, a forma moderna de verificar e autenticar a identidade digital. Faça como grandes instituições brasileiras e do mundo todo. Conheça mais sobre a Prove. Bom, eu também gostaria de, antes de você sugar o seu conhecimento, como eu disse, mais uma vez, né, a gente presentear você com uma lembrança do Falando de Fraude, para eternizar esse momento que você esteve presente aqui. A G2 é uma empresa de brindes muito especial, que nos ajuda também, nos patrocina. Muito obrigado. Fico muito agradecido. Vamos lá? Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta aí, Afonso? Diego, foi divulgado um mapa global bastante interessante, mostrando que diversos executivos em diversos países enxergam o cenário das fraudes digitais. O que mais chamou a atenção nessa pesquisa foi a tendência que se revela para o próximo ano. Essa pesquisa no Brasil teve 88% dos executivos que estavam que a inteligência artificial em tempo real e sobre a conta destinatária para evitar golpes. Por que esse indicador é tão relevante para o mercado financeiro? Eu acho que dá para a gente comentar algumas coisas em relação a esse relatório, né? Esse relatório ele traz um panorama global de como os executivos ao redor do mundo têm visto e têm sentido a prevenção a fraudes e prevenção a golpes de uma maneira geral. Podemos falar de crimes financeiros também de uma maneira ampla aqui, tá? Então esse repórter ele entrevistou pessoas de todos os mundos executivos, grande parte deles CEOs e altos executivos dos bancos, onde cada um comentou um pouquinho sobre as suas dores e as suas perspectivas para os próximos anos. Então esse foi um panorama muito interessante. E o mais interessante não é a gente ver o aumento de fraudes. Isso já é esperado. Ano após ano a gente vem visto um crescimento muito grande das fraudes de uma maneira geral. Nos últimos anos, o que a gente costuma ver no mercado é uma quebra de paradigma. Até alguns anos atrás, a gente olhava para o quê? Para a fraude tecnológica. A fraude onde o fraudador ele usava alguma tecnologia, seja um malware, seja um phishing, uma página falsa, seja qualquer outro método para roubar a credencial do usuário. Então, todo o mercado nos últimos anos tem feito o quê? Utilizado tecnologias para autenticar o usuário. Então, até determinado momento das fraudes, isso era o suficiente, a gente conseguia conter muito as fraudes. De alguns anos para cá, o que a gente tem visto não só no Brasil e também ao redor do mundo, e o que esse reporte ele fortalece é exatamente esse cenário. Uma mudança de paradigma saindo da parte tecnológica, dos ataques tecnológicos e saindo agora para onde? Convencimento do usuário final. Engenharia social. A famosa engenharia social. E Você aí, sabe que o pessoal lá o pessoal de Angola, ele chama o pessoal de Portugal, que a gente fez o programa, ele chama isso de lábia criminosa. lábia criminosa, perfeito. Interessante. Maravilhoso. Eu vou aproveitar, como você falou, que esse panorama mudou, e já vou aproveitar o gancho da segunda pergunta, que ela traz exatamente esse cenário. A preocupação das empresas de tecnologia, a preocupação das instituições financeiras até pouco tempo era a autenticação do usuário. Era garantir que aquele cliente estava acessando a conta dele, que não era um terceiro que estava entrando na conta do Afonso no banco. Mas as fraudes, elas evoluíram muito. E hoje, a maioria das transações fraudulentas, elas acontecem com o próprio usuário dentro da conta dele. Ele é convencido por um terceiro a realizar essa transferência. Como que as instituições financeiras, como que as empresas que oferecem segurança da informação, elas estão lidando com essa alteração de cenário aonde a própria vítima acessa a conta dela, sendo convencida a realizar uma transação de 20, 50, 200 mil reais? Essa é uma excelente pergunta, porque ela mostra exatamente essa mudança de panorama que a gente estava conversando. Quando a gente sai de um cenário onde tecnologia era o suficiente para resolver os problemas, e a gente muda para um cenário onde agora eu estou fazendo a famosa engenharia social, né? O que muda com isso? Muda que não adianta você validar mais o cliente. Realmente é o cliente. Agora a pergunta ela é outra. É o que a gente pode colocar aqui. Antes a gente queria saber, é o cliente que está acessando? Mas não, agora a pergunta é outra. O cliente está acessando, mas ele está fazendo isso porque ele quer ou porque ele está sendo induzido? E aqui está o maior segredo. Como que a gente diferencia uma ação de um usuário que realmente quer fazer aquela operação ou que está sendo induzido? Né? Então a resposta para isso, o que a gente tem visto no mercado, é a inclusão de também novas tecnologias, onde a gente vai conseguir analisar o comportamento desse usuário ao longo das sessões, ao longo dos logins que ele costuma fazer na instituição financeira e monitorar para ver se existe um comportamento anômalo
quando se comparado aos acessos anteriores desse cliente. Então, com base no comportamento desse cliente, os bancos têm conseguido tomar algumas ações. Um outro ponto que eu já queria colocar aqui é a questão das contas de destino. Hoje, por essa dificuldade hoje de tecnologia somente positivar o cliente, você passar a conhecer a conta de destino também se tornou mandatório. Não diria nem importante, mandatório. Porque, na verdade, somente conhecendo a conta de destino, os seus comportamentos, como está o histórico dessa conta, você consegue ter muito mais assertividade, né? Tanto para identificar um possível golpe, um ataque de uma maneira geral, ou até mesmo para reduzir a fricção, reduzir o impacto daquelas ações que os bancos tomam quando vão validar uma transação para o cliente. Então, acho que é um panorama bem geral. Resumindo aqui, o comportamento ele mudou, então a gente precisa de tecnologias que agora olhem para essa mudança de comportamento e ter uma visão mais holística, não só olhar para o usuário, mas também olhar para quem está recebendo o dinheiro. Então acho que esse é o panorama principal aqui que eu posso colocar. Próxima pergunta é o seguinte, ela mais ou menos você quase já respondeu uma parte, mas tem um outro detalhe que eu vou incluir nela. A prevenção sempre focada em identificar para quem envia o dinheiro. Hoje o mercado, quer dizer, as empresas, né, as empresas de cibersegurança, todas, os bancos, as financeiras, passou a olhar também para quem recebe o dinheiro. Como é que isso mudou? E um outro detalhe, eu queria que você explicasse essa resposta que você deu, com o que você falou nos bastidores. Eu acho que um exemplo prático, ele é muito importante. Você, nos bastidores, você me falou que se eu faço uma conta para o Danilo, uma transferência, ou para mim, que a gente está acostumado a fazer, agora, se eu faço para você, que eu nunca fiz, você uma transferência de 100 mil reais, isso seria, conta como funciona esse paradigma aí, esse bloqueio, esse alerta que acende nos sistemas que as financeiras usam. Não, perfeito. Acho que esse exemplo que São eu vou duas citar perguntas. aqui, não, tranquilo. Eu acho que ele mostra bem, ele tenta traduzir bem o que é a inteligência biométrica comportamental em alguns aspectos. O que eu estava comentando aqui nos bastidores com eles, basicamente é o seguinte: quando você vai fazer uma operação financeira que você já está acostumado, uma operação financeira de baixo valor, você tende a se comportar de uma maneira específica. Agora, quando você vai fazer uma transferência de um valor muito acima do que você costuma fazer, então antes eu faço uma transação de 10 reais, ok, agora eu vou fazer uma transação, por exemplo, de 100 mil reais. Dadas as proporções, caso esses 100 mil reais seja um valor extremamente alto para essa pessoa, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Então, some-se isso, esse comportamento diferente, com esse estudo da conta de destino, ela acaba trazendo insights muito relevantes para a gente poder tomar uma decisão. Se essa transação ela deve seguir ou eu devo incluir algum impacto, algum atrito nessa operação para que o usuário positive, que realmente é ele que quer realizar aquela operação. Sabemos que isso também não é o suficiente, porque se ele está, o que a gente chama internamente é hipnotizado. O cliente vítima de golpe, ele entra num estado que a gente chama que é praticamente uma hipnose. Porque mesmo o banco ligando e falando assim, eu sou do banco, e você está caindo num golpe, muitas vezes a vítima ela continua e realiza aquela operação. Nós já vimos isso, já vimos várias vezes isso aí. Temos um caso que a gente viu pessoalmente, uma senhora de 81 anos que foi ao banco, fez 2 transações de 190 mil, foi chamado, o gerente avisou que ele era um golpe e ela fez a transferência. Ela só foi, era uma quinta-feira, ela só caiu na realidade quando ela encontrou o filho dela no sábado, porque aí ela demorou 2 dias para perceber que era um golpe. E essa é uma das maiores dificuldades. Aquela fraude de mudar a conta, porque não faz uma conta segura, porque então faz uma o gerente, né? Aquela história do gerente. Conta cofre do banco, Sim, cara, é uma loucura, sim. impressionante a gente Inventado. ouvir que a pessoa... Eu nunca vi o banco falar que existe uma conta cofre. E o pior, também não. é uma conta cofre em nome de um terceiro, de uma pessoa física. Exato. Aí você vai transferir o dinheiro pro Mário, que é responsável por aquela agência. Você vê como é que é a engenharia social, né? Como é que é. Agora você falou uma coisa interessante, uma hipnose, Danilo. Sem dúvida. Hipnotiza a pessoa. Mesmo à distância, né? Porque a gente conhece o hipnotismo quando tá aqui, frente a frente, né? Agora é a lábio hipnotizadora. E a gente vê que, assim, a qualidade do discurso desses fraudadores, desses golpistas, tem melhorado ano após ano. Assim, hoje... É neurolinguística pronta. É aquela passado, né? Os phishings. É aquela neurolinguística de vendedor, né? De bom vendedor, sim. né? Hoje eles já possuem todo o script do banco que eles estão alegando fazer parte, né? Eu tenho um cliente que mostrou para mim, falou, Danilo, olha isso aqui. Ele mostrou como funcionava a ligação do banco, da instituição financeira real, que ele gravou, e ele mostrou a gravação do golpe, que ele também gravou a ligação. E o script é exatamente o mesmo. Então, se ele conversou com o fone fácil de um banco e o golpista ligou, o golpista fez exatamente o que o fone fácil do banco fala. O golpista tinha o número da conta, tinha o saldo que ele tinha na conta, sabia as últimas transações que ele tinha realizado. Então, assim, teve um vazamento de uma informação interna que fez com que aquela vítima fosse hipnotizada por aquele criminoso. Exato. Essa é uma das responsabilidades do banco, o vazamento do cadastro. Mas esse problema da conta hoje, que a parte 2 da pergunta, que hoje tanto as empresas de tecnologia quanto as financeiras, elas estão preocupadas com a conta de destino.
Conta para Com nós. certeza, porque esse é um dos pontos principais, né? Porque vamos olhar friamente, né? Dá pra fazer um ângulo no que é uma transação bancária. O banco origem, ele tem a informação, ele tem 50% da verdade, vamos dizer assim, ele tem a informação do cliente dele, né? Só que nenhum banco consegue ter a visão do outro lado. Claro, existem algumas técnicas que são possíveis de realizar. Por exemplo, se eu vou fazer uma transferência para você, eu nunca fiz uma transferência para você, não necessariamente isso é um risco. Eu nunca fiz para você, mas não necessariamente isso é um risco. O que o banco costuma fazer? Agora, deixa eu olhar na rede se algum dos meus clientes do banco já fez transferência para ele. Provavelmente alguém já fez transferência daquele banco para você. E nunca virou uma fraude, nunca virou um golpe, nunca teve uma contestação. Então, quando você olha holisticamente essas informações para a conta de destino, você acaba tendo mais insumos, né? Como a gente também estava conversando aqui um pouco antes. Imagina um cenário onde a vítima foi convencida, ela já passou dessa etapa, ela vai fazer a operação. Só que quem está para receber o dinheiro da conta de destino está online, só esperando esse dinheiro cair, olhando o saldo, só esperando esse dinheiro cair para poder fazer, a jogar esse dinheiro para outras contas, para criptomoedas, Pulverizar o dinheiro. para pulverizar de uma maneira geral. Então, você olhar no ângulo 360, como a gente gosta de colocar, né, é a melhor opção, porque você consegue ter mais visibilidade de como é que está o cenário daquela operação, né? E dados os insights, insumos que você coleta durante a sessão, durante o comportamento do cliente, isso muitas vezes ele acaba dizendo pequenos desvios que a gente deve analisar de uma maneira muito mais assertiva e reduzindo fricção para o usuário também, que acho que é um ponto muito importante. Perfeito. Diego, continuando no assunto da conta destino, né? Agora pensando do ponto de vista teórico dessas contas, a conta de passagem ou a conta dos laranjas costuma ser o principal elo da cadeia das fraudes que acontecem, né? Perfeito. Como que você pode explicar para a gente o funcionamento dessa conta de passagem ou essa conta laranja? Como que o banco identifica se que isso é uma conta laranja e o que ele faz na prática? Ele consegue encerrar essa conta? Ele manda um reporte para o Banco Central informando daquele CPF? Enfim, conta para a gente um pouquinho como funciona. Não, excelente ponto. Eu acho que assim, só para a gente dar nome aos bois, quando a gente fala em conta mula, conta de passagem, conta laranja, o que quer que seja, a gente está falando que isso é a infraestrutura do crime. Sem uma conta dessas, de conta mula, conta laranja, Qual a diferença entre não- conta laranja e conta mula? Pra quem não terminologia. conhece. Só Terminologia, basicamente. Sem isso, não existe fraude, não existe golpe. Afinal, nenhum fraudador, nenhum golpista vai usar o próprio nome para receber dinheiro de fraude, né? Fato é esse. Ainda não. E como a gente tem visto esse crescimento, principalmente dos golpes nos últimos anos, não só Brasil, mas no mundo inteiro, isso é uma epidemia o que está acontecendo. Consequentemente, com isso, essas contas elas passam a crescer. Então, respondendo ao ponto, o que seria uma dessas contas? Contas de passagem, vamos dizer assim. Basicamente, é uma conta que alguém pode emprestar para um fraudador, para um golpista, sem necessariamente saber que isso vai ser usado para uma fraude, né? Ou essa conta ela pode ser vendida para esses golpistas. Esses golpistas, podemos dizer aqui também que existe uma cadeia, é como se fosse uma empresa. Existem as pessoas nas organizações criminosas em que elas efetivamente são aliciadores de pessoas, elas vão buscar pessoas para conseguir abrir essas contas. Então eles vão muito em pessoas com muito baixo poder aquisitivo, que estão passando necessidade muitas vezes e pedem para fazer abertura de contas. Tem até um ponto importante para comentar aqui. Um caso que a gente já viu algumas vezes acontecendo é que concentrações de localizações muito grandes abrindo conta em períodos que não fazem muito sentido. Então, algumas festas que acontecem na madrugada, em alguns pontos muito específicos, a gente costuma ver, às vezes, Campanha de algumas campanhas de abertura de conta. Tô tomando cuidado em import- como falar isso, É importante. Mas é esse é um importante, ponto. né? Exato. Então, É um detalhe importante que influi na análise de comportamental. E acho que um outro ponto que eu quero agregar aqui também é que o que a gente tem visto que está acontecendo agora, muito também com conta de pessoa jurídica, o que é muito mais complexo, é a compra de contas. Conta jurídica Ou também? seja, também, e aí que está o maior problema que a gente pode comentar. Porque uma coisa é eu abrir uma conta nova e eu estou fazendo transferência para uma conta nova. O banco tem mecanismos para saber que aquela conta é nova, né? Hoje, com um Pix, por exemplo, o Banco Central ela disponibiliza essas informações durante uma operação para o banco. Então ele sabe disso. Então, quando você pega uma conta dormente, uma conta que está há muito tempo sem operacionalização, você consegue também ter uma base disso. Mas nesses casos, imagina uma conta operacional que nunca teve reporte de fraude, sempre foi acessada, teve pagamentos, tem transferências, nunca teve problema. E um fraudador vai e compra essa conta. Dificilmente o banco vai conseguir identificar isso como uma fraude. E trazendo para o cenário de PJ, pode ser pior ainda. Né? Imagina, muitas empresas transferem aí milhões de reais por dia, mensalmente, sim. né? Então, as quadrilhas, quando têm acesso a contas como essa,
imagina o impacto disso, né? Aqui a gente está saindo de transferências de R$1.000, R$2.000, R$10.000 para transferência de milhões. Então o impacto, né, não só para o banco, mas em toda a sociedade é muito grande, porque todo mundo paga a conta, né? No final das contas é isso. Então quando a gente fala em prevenção, quando a gente fala em proteção, além da questão financeira, óbvio, eu trabalho para uma empresa que ela vende, então a gente fatura também com isso, mas ao mesmo tempo tem o viés onde a gente está protegendo a população. Então, quanto mais fraude a gente detecta, quanto mais golpes a gente detecta, quanto mais coisas a gente consegue identificar e reduzir o impacto, melhor para a sociedade como um todo. Bom, a pergunta que todo mundo faz hoje em dia, né? O que todo mundo fala, né? Virou uma moda, né? Inteligência artificial também passou a ser utilizada para criminosos. Deepfakes, identidade sintética, automação de ataques. Como a indústria financeira responde a essa evolução? E mais ainda, hoje nós temos, todo mundo conhece, a IA generativa, né? É aquela que todo mundo usa, né? Mas hoje nós temos outra IA mais evoluída, que é a genética, né? A genética é uma entidade, uma IA comportamental. Ela é o caminho, essa é a ferramenta que vai frear o crime através da IA, ou ela simplesmente também vai ainda ajudar os criminosos? Ela tá como defesa ou simplesmente ela não vai fazer nenhuma diferença, eles vão continuar usando a outra ou essa e os ataques vão continuando aí, e cada vez mais difícil de identificar, porque a qualidade do ataque é muito grande, né? A qualidade de frames, a qualidade da voz, a gravação em poucos segundos você consegue capturar a voz, né? E fica difícil, né? Para a empresa tá difícil, né? A empresa tem mais condições, as empresas, mas a pessoa física não tem a menor condição de identificar um golpe através desses recursos, né? Como é que vai ficar? É a solução? Essa IA, a genética? Eu acho que o importante da gente colocar aqui, só fazendo um parênteses, né? A IA, ela tá presente, ela foi criada em 1950, né? Então ela passou por vários processos a partir daí de criação, de melhorias, né? Do uso da IA. Obviamente isso foi evoluindo junto com a tecnologia, que a gente foi crescendo também de uma maneira geral. Quando a gente fala em IA, é importante colocar também que ela não criou o crime, né? O crime já existia. Sim. O que a IA trouxe, está trazendo cada vez mais é a sofisticação e a qualidade dos ataques. Então, fato que isso está acontecendo. Então, quando a gente fala em IA, não falo nem só em generativa, mas quando a gente fala em IA de uma maneira geral, os próprios deepfakes que você comentou, as vozes clonadas, hoje elas já são um problema muito grande. Até hoje a gente ainda tem aqueles ataques do WhatsApp roubado, né? Ou que alguém rouba a sua foto, Sim. pega um telefone, pega um WhatsApp qualquer e começa a mandar para os parentes daquela pessoa falando, pedindo dinheiro de alguma maneira. Agora, com deepfakes, com vozes clonadas, isso se torna muito mais realista. É muito mais difícil a pessoa não acreditar que realmente é um ente querido que está pedindo dinheiro. Então a tecnologia ela tem trazido isso, essas E não dificuldades. tem como defesa, ela não tem como certificar. É A não super ser que a pessoa complexo. use aquilo que os antigos falam, prevenção, e ligue por outra via para... Tente conseguir um contato por fora, né, para poder, obviamente, né, a prevenção ela é sempre só isso pode importante. fazer, não tem como. Por isso que é importante colocar aqui, né, sempre desconfiar. Saiu do padrão, desconfie. Procure saber, liga para o banco, liga para a pessoa, liga para quem quer que seja para confirmar essa Isso informação. vale para a empresa, isso vale para pessoas físicas também. Eu queria colocar mais eu esqueci de me perguntar uma Não, coisa da vamos IA. Então, já está em fase de teste, está em demo, mas já vai entrar em atividade, uma nova maneira, não precisa mais roubar foto. Agora você tendo IA da pessoa, o Instagram vai O vai perfil, conseguir... né? O perfil. Você Uma vai API que te devolve a foto da pessoa, né? Exatamente, vai para facilitar as pessoas, vai facilitar o crime também. E outra certeza. coisa, quando você cria a foto da pessoa, a outra pessoa não fica sabendo, não recebe nenhuma notificação. Olha, criaram sua foto, então você mais uma facilidade aí, entendeu? Mais uma escalada de risco, né? Vamos dizer assim. Mas aí, trazendo agora para a nossa realidade, a IA generativa, todo mundo usa, né? Acho que não tem uma pessoa que eu conheça do dia a dia que não use isso. Ficou barato também, né? Exato. Além de barato, você consegue usar muita coisa grátis e ela realmente ajuda no nosso dia a dia. Como também, olhando para o lado dos fraudadores e dos golpistas, também tem ajudado muito. Facilita o dia a dia. Na criação de scripts, por exemplo, né? Então, que nem você comentou, o script que eles usam é praticamente igual ao do banco. Então, óbvio, salvo os casos que a gente tem informação interna, que isso realmente pode acontecer, mas hoje, quando você traz a sofisticação da IA generativa, você consegue ter cases de uso muito mais direcionados para convencer aquela vítima, né? E quando você comenta na IA, como a gente fala, IA generativa, e depois a gente trabalha com aquele modelo de IA agêntica. A IA agêntica É de comportamento. ela é diferente do agente de IA. É. A gente tem os caminhos, né? IA generativa, que é onde você produz texto, voz, imagem. Você vai para IA generativa, você vai para IA que ela é a agêntica, que ela consegue tomar decisões
diretamente baseado numa coisa que você pede para ela. no Então, comportamento. você dá um objetivo para Sim. essa IA e ela vai buscar formas, vai conectar em ferramentas, vai buscar fontes de dados externas para poder chegar naquele objetivo final. Então, isso já está sendo utilizado e pode ser muito mais utilizado nas escalas de quê? De um próprio golpe, da própria IA, buscar as vítimas, por exemplo, em redes sociais, iniciar conversas com essas vítimas, inclusive, mesmo que saia do roteiro, ela consegue buscar caminhos alternativos para convencer a vítima a fazer algo que o fraudador ou o golpista ele quer. E aí, ou seja, parte do ataque, a gente está falando que sai de um humano e passa a entrar para um agente, mas não um agente qualquer. IA agêntica, que ela é um pouco diferente, um pouco mais avançada. Um pouco não, pode dizer que é muito mais avançada do que a gente está Ela toma acostumado. decisões sozinha, ela tenta Exato. resolver o problema sozinha. Mas isso não pode ser usado para o contrário, para identificar o que é a generativa, bloquear os Sim. golpes, para tomar decisões rápidas quando acontece um comportamento atípico numa transação Não, financeira. isso é essencial, porque assim, a IA está disponível para os dois lados, né? Então, obviamente, os fraudadores também utilizando e os bancos têm usado isso em larga escala, né? Claro que a adoção de cada um dos lados, ela muda, né? Se eu quiser, hoje eu pego e começo a usar uma IA. O banco, para começar a fazer isso, ele tem seus processos, tem as suas tecnologias para poder implementar. Porém, quando a gente olha em questão tecnológica, eu acho que a gente tem as mesmas capacidades para poder trabalhar, mesmo com IA agêntica, com IA generativa, de uma maneira geral, para estar páreo a páreo para identificar esses fraudadores, identificar esses golpistas, de uma maneira geral. Perfeito. Diego, uma coisa que é muito legal aqui no nosso podcast e que as pessoas sempre esperam é que a gente comente sobre casos reais. Obviamente, você não precisa falar quem é o cliente, qual é a empresa, mas se você puder contar aqui para os nossos seguidores, para quem está acompanhando o podcast, um caso envolvendo empresas ou instituições financeiras de fraude, algo que seja interessante no seu dia a dia, algo que você viu que seja bacana para o pessoal, para nossa audiência, conta algum caso real na prática. Não, perfeito. Eu acho que dá para comentar aqui alguns casos, e eu quero direcionar isso bem para o público também, até para a gente gerar um cuidado maior de uma maneira geral. A gente estava falando aqui em deepfakes, né? Vozes clonadas. Teve um caso recente usando a Gisele Bündchen, né? Onde fizeram um deepfake da Gisele Bündchen e colocaram isso numa oferta de um produto, dizendo para o público que o produto não tinha custo e que eles só precisariam pagar o frete. Né? E isso foi disseminado em redes sociais de uma maneira em larga escala, basicamente. Né? Final das contas, prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Né? Então, o que eu quero trazer aqui? São casos que estão no nosso dia a dia. Comento também de um outro caso que aconteceu com uma amiga próxima da minha família. Que basicamente ela estava vindo para São Paulo, ela também mora em Indaiatuba, estava vindo para São Paulo no carro com o Waze aberto. Como é normal aqui em São Paulo, quebraram o vidro, pegaram o telefone. Aberto. Questão de minutos depois, mais de R$ 200 mil de empréstimo de limites de cheque especial, transferência para diversas contas, tudo que a gente estava conversando aqui. Ou seja, cabe a gente ficar muito atento, tanto nas redes sociais quanto no nosso mundo físico, porque hoje o ataque está aí, né? E principalmente quando a gente fala nos nossos celulares, nos mobiles, por exemplo, a nossa vida inteira, tanto pessoal quanto profissional, tá nesses dispositivos. Né? E uma vez que um criminoso ele tem acesso, o impacto ele pode ser gigantesco. Então acho que eu posso comentar mais sobre esses dois casos aqui para a gente poder trazer e pedir para a população, para as pessoas ficarem atentas a esse tipo de golpes também. Diego, continuando aqui nessa mesma pergunta e utilizando como base esse segundo caso, onde houve o roubo desse celular, né, no carro, e essa utilização de cheque especial, a utilização do crédito, do empréstimo, se hoje as instituições financeiras tivessem um sistema que utilizasse o padrão de consumo, o padrão comportamental daquele cliente, né, essa fraude poderia ter sido evitada? Por exemplo, não era comum naquele momento do dia uma transação de alto valor, a transferência foi para um cliente, teoricamente para um favorecido que não estava cadastrado, aquela pessoa nunca tinha feito um empréstimo. Você acredita que com essa tecnologia, essa fraude ela poderia ter sido evitada? Com certeza, não tenho dúvidas. Acho que é importante a gente comentar que a fraude nem sempre ela vai cair no padrão do usuário. Na grande maioria das vezes, o fraudador ou o golpista, o que ele quer a maior quantidade de dinheiro possível. Né? Então ele vai, o que a gente chama muito de namorar a conta, né? Ele vai tentar entender o teu poder financeiro, quando tem acesso, por exemplo, ao seu dispositivo ou à sua conta, ele vai querer entender exatamente quanto valor você tem na conta, qual o teu limite de empréstimo, se tem investimento, se não tem. E o que ele vai tentar fazer? Baixar tudo que você tem de investimento, dinheiro, empréstimo, para poder tirar esse dinheiro da conta. Na hora. Né? Então, quando a gente para olhar de maneira holística e comportamental o comportamento dessa conta ao longo do tempo, você percebe que em momentos de transação de fraude, realmente ela sai do padrão.
né? E ferramentas, já existem hoje ferramentas onde a gente consegue fazer essa avaliação em tempo real e começar a mostrar para o banco e informar o banco de que ali naquela operação pode ter um possível risco de fraude ou de golpe, de uma maneira geral. E isso é importante. A gente tem trabalhado muito com instituições financeiras para que a gente consiga implementar esses modelos. A gente está falando principalmente em uso muito forte de IA, machine learning de uma maneira geral, para poder identificar esses comportamentos o quanto antes. Né? Porque uma vez que o dinheiro saiu da conta, a gente entra em outros mecanismos e a gente depende de MED, a gente depende, né, de outras atuações que muitas vezes você até consegue achar mais parte do dinheiro, nunca o dinheiro integral, e a vítima acaba ficando no prejuízo. Bom, hoje existe uma colaboração efetiva entre as empresas de tecnologia, as fintechs, as empresas financeiras, e nenhuma instituição financeira enxerga sozinha uma cadeia de um golpe. Na sua visão, qual será o papel da colaboração entre os bancos, como eu falei, as empresas de tecnologia, nos próximos anos? Isso é um diferencial ou uma necessidade? Eu já diria que é uma necessidade, né? Como a gente estava comentando aqui antes, nenhum banco, nenhuma instituição financeira tem a visão do todo, né? Da origem e do destino. Então esse é o gargalo. Qual que é a chave para isso? É a colaboração. Aí não sou nem eu que estou dizendo, o meu próprio mercado ele já vem falando isso muito forte. Ah, mas está falando que não existe colaboração? Não, existe. Eles colaboram, né? Existem muitos mecanismos hoje de troca de informação. Pelo próprio Banco Central, o DICT, outras bases de resolução 6, por exemplo, onde os bancos têm acesso. Eles já publicam contas de fraude, contas suspeitas, para que os outros bancos também tenham acesso. Há uma obrigatoriedade, né, de Hoje sim, informar. hoje sim. Hoje a situação de uma conta, um golpe. Hoje os bancos precisam fazer isso. Uma blacklist, né? Exato. Hoje os bancos eles precisam comunicar essas contas de risco, essas contas fraudadas, para que o próprio sistema se beneficie disso de uma outra maneira. Porém, isso é mais complexo, porque quando você analisa essas comunicações, ainda existe muito falso positivo, e ainda existe muito problema do banco conseguir utilizar isso de forma integral, né? Então, o que a gente tem visto ao redor do mundo é uma colaboração efetiva em tempo real, trocando sinais em tempo real, olhando não só para a conta origem, mas a conta destino também é uma conta origem no seu banco. Então, esses insights gerados, eles geram uma inteligência, uma colaboração muito boa. A gente pode comentar aqui casos muito interessantes que a gente tem, casos na Austrália e na Argentina, que já implementaram redes de troca de informação, de colaboração em tempo real. É isso que a gente queria saber, como é que tá. Não adianta só colocar na blacklist do Banco Central, adianta essa troca, em vez de em tempo real, tá interligado, sistema interligado, né? Como se fosse um sistema de compensação, bem interligado. Tem que ser, que é igual aquele exemplo que a gente deu, né? O golpe está acontecendo. Nosso sistema identificou que aqui está tendo um golpe, mas a vítima está hipnotizada, ela vai fazer a operação. Não adianta, tem bloqueado, um alerta, ela vai fazer a transação. Só que do outro lado, a conta de destino está aqui esperando dinheiro, está online. É uma conta que estava dormente, é uma conta que não tinha padrão de uso e do nada passou a ter um padrão de uso diferente. E está aqui dando F5 para esperar esse dinheiro chegar. Então, quando você junta os dois sinais, você é muito mais assertivo. Então você consegue não só informar a conta origem, mas também falar para o banco destino. Banco destino, olha essa conta aqui, possivelmente, ela é uma conta ruim. Dá uma olhada nisso. Então a gente tem que ter essa visão 360 e trocar esses sinais de uma maneira real. Mas, obviamente, sempre dentro da LGPD, sempre de forma anonimizada, porque não é de interesse da minha empresa ou do mercado que isso seja algo público e que poderia vazar, vamos dizer assim, né? Então tem que ser algo 100% dentro da LGPD e anonimizado. Acho que esse é o ponto principal que a gente pode colocar. A gente está falando, então, de criar um sistema Open Finance, onde as informações necessárias para a segurança das instituições financeiras, mas principalmente dos clientes, sejam públicas, mas anonimizadas no que diz respeito a dados pessoais com relação a esses clientes. A gente teria um cenário de uma segurança muito maior. Eu poderia enviar a transferência porque o cliente está querendo fazer essa transação, mas o dinheiro já ficaria bloqueado no destino. Antes do dinheiro entrar na conta ali do suposto golpista, ele pararia numa barreira onde o compliance daquele banco ia receber essa informação, averiguar, e se houvesse ali o MED solicitado minutos ou uma hora depois, aquele banco já mandaria de volta esse dinheiro para a origem, sem passar para a conta ou para as mãos desse golpista. Acredito que essa já seja a resposta da pergunta que eu iria te fazer, né? A gente entrou num cenário com a criação do Pix, onde as transações elas são instantâneas. A gente teve uma evolução muito grande na tecnologia, no Banco Central, nesse tipo de transação. Só que, junto com ela, nós tivemos as fraudes
instantâneas, né? O Exato. Pix é instantâneo, mas a fraude também acontece nessa mesma velocidade de tempo. Na sua opinião, o que deveria evoluir no Pix para tornar uma transação mais segura ou com menos risco para quem utiliza essa ferramenta? Não, perfeito. Acho que o Pix é até difícil falar, porque o Pix ele é uma referência mundial. O Pix é um sucesso, a própria adesão dele já responde à pergunta. Então, assim, ele veio realmente para melhorar a nossa vida de uma maneira geral. Muito mais rápido, prático, né? E em segundos eu consigo fazer as minhas operações. Dado a isso, obviamente que as fraudes elas acompanham. As fraudes e os golpes sairão na mesma velocidade, né? Então isso acontece. Acho que o que eu posso colocar aqui em relação a aprimoramento dessa rede de uma maneira geral nada mais é do que realmente a gente passar a analisar em tempo real essas operações, ter inteligência comportamental, porque isso é fundamental. Hoje, no cenário de golpes que a gente vive, sem uma inteligência biométrica comportamental, é muito, mas muito difícil você identificar sinais que podem dizer que aquela vítima está sendo induzida a fazer algo, né? A colaboração, eu colocaria aqui também que ela é muito importante para fechar essa cadeia como um todo. Mas tudo isso só vai funcionar com baixo impacto no usuário. Não adianta eu ter uma solução que bloqueie 10, 15, 20%, né, das transferências que estão ocorrendo. Ou seja, então a gente está falando aqui que a gente precisa ter soluções que identifiquem esse novo viés de comportamento dos golpes de uma maneira geral. Temos que trocar informações para que tenhamos visibilidade holística de conta, origem e destino em todos os lugares e todos consigam ver a mesma informação, né? Porém com baixo custo operacional e com baixo atrito para os usuários. Eu acho que aqui a gente fecha o leque. Então é investimento em tecnologia, mas também em conscientização. Os bancos já vêm fazendo um trabalho de conscientização também muito grande, né? Obviamente a gente sabe que não é o suficiente. Muitas vezes os golpistas, eles, como a gente falou, hipnotizam as próprias vítimas e nada do que elas conhecem, elas levam para o dia a dia, né? Elas deixam seguir naquele caminho, mas efetivamente esse conjunto de informação eu acho que vai fazer a gente vencer essa luta contra o crime de uma maneira geral. Bom, vamos falar em América Latina. Quais são as principais diferenças entre o Brasil, México e o Chile, a Colômbia e a Argentina, quando o assunto é a prevenção de fraudes financeiras? Excelente também. Fato que o Brasil ele está muito mais avançado quando a gente fala em tecnologia tecnologia financeira de uma maneira geral. O que eu posso comentar aqui é que experiência prática, tá? Golpes que estão acontecendo agora na América Latina são golpes que a gente estava vendo acontecer 5 anos atrás, 6 anos atrás. Vou até comentar um caso interessante aqui. Tem um grande banco, esse grande banco ele tem unidades no Chile, no Uruguai, Paraguai, em outros locais. Estavam todos aqui no Brasil e a gente estava tendo uma reunião, eu fiz uma apresentação e lá eu mostro alguns cenários de ataque. Eu estava discutindo especificamente em relação ao smishing. O smishing, para quem não sabe, é aquele SMS que a gente recebia no passado com um link que direcionava a vítima para uma página falsa, para um phishing, para roubo de credenciais. E ali, eles já olharam aquilo assim, isso é diferente, mas aqui pra gente já tinha 5 anos. E aí eu apresentei o próximo passo depois disso, que continua sendo o smishing, mas ao invés do link, é um telefone, geralmente aqui, no nosso caso, um 0800, onde você vai ligar para a falsa central, que toca a musiquinha do banco, Sim, que vai orientar a vítima a fazer a operação, tudo aquilo que a gente conhece como sendo um golpe. E aí eu até comentei com eles, isso tem 2 anos mais ou menos, eu comentei com eles, esse é o próximo passo. É aqui que vocês vão começar a sofrer depois do smishing tradicional, batata. E eles já estão sofrendo com isso, como o mundo inteiro começou a sofrer de uma maneira geral. Então, esse produto é brasileiro. Qual produto você disse? Essa fraude Não, da fraude central com certeza. telefônica foi criada no Brasil. Com certeza. Não só essa, mas, por exemplo, os próprios malwares, né? Os malwares que a gente vê, os de Aquele acesso Prelex, remoto. sabe? Aquele vírus Prelex também foi criado no Prelex Brasil. também é brasileiro. Ele também inclusive está na Europa, né? É. Ele ataca bastante a Europa. E o que eu quero trazer é que, assim, muitos dos ataques, eles começam aqui, até por conta do sistema financeiro que a gente tem. O Brasil, acho que é um dos países que mais investe em tecnologia para prevenção a fraudes. Mas em hardware ou também no humano? Não, em tudo, né? Tudo. De uma maneira geral. E o que acontece? Esses golpes eles passam a migrar para outras localizações. Então, América Latina, Europa, de uma maneira geral. Cada um com as suas proporções e dado a particularidade de cada um dos mercados. A gente vai chegando, tirando conclusões de todos esses anos que a gente trabalha, né? E mesmo a evolução, né? Porque essa estatística que o Brasil era criador de golpe não tinha. A gente sabe que o Brasil é o segundo país mais atacado em cartão de crédito, porque ele é o segundo país que está mais nas redes sociais, ele é mais atacado de uma maneira geral, mas não sabíamos que ele é criador de golpes específicos, né? Muito. Quando eu fiz o programa de Angola, a gente viu que tinha alguns golpes lá que estavam começando, eles achavam que vinha do Brasil, porque as condições sociais são as mesmas, né? Eu acho que o Brasil ele é atacado não só porque seria mais fácil atacar um sistema mais fraco, já que ele falou que o sistema aqui é forte, mas eu acho que é mais atacado pelas nossas condições, nossas diferenças sociais, entre a classe D, por exemplo, e a classe B, entre a classe C
IA, entendeu? Então, é por essas diferenças sociais que as pessoas têm esse afã de ganhar alguma coisa, de chegar na frente financeiramente do empréstimo não, de uma aplicação melhor, leva à falta de prevenção e aí aceita a lábia criminosa, né? Então, é isso, né? Se a gente pegar os estudos e os números, o Brasil, ele tá, acho que entre o primeiro e o segundo que mais sofrem ataques de phishing no mundo, na América Latina, mais de, acho que 67% das fraudes envolvendo deepfake acontecem no Brasil, então a gente é recordista. E puxando o gancho para minha última pergunta, Diego, quando a gente pode dar 3 orientações para a instituição financeira para diminuir a incidência de fraude, de golpe, quais seriam as 3 recomendações? Pensa que eu sou um CFO, um CEO de uma instituição financeira, vim conversar com você e eu pedi para você 3 dicas de segurança para eu implementar aqui na minha instituição. Qual seria o seu conselho? Direto e reto. Analisar comportamento e de maneira em tempo real. Muito bom. Esse é o primeiro. Fato, hoje a gente está vivendo uma guerra que é comportamento, porque é o próprio usuário. Só que ele está em um estado mental diferente. Isso que a gente tem que identificar. Segundo, colaboração. O mercado está falando isso, não sou eu. Compartilhamento de informações. Compartilhamento de informações, insights, e principalmente em tempo real. Não depois que a fraude Sim, ocorreu, sim. que é o que acontece hoje. Perfeito, Em perfeito. tempo real. Isso precisa acontecer. E o terceiro é fazer isso de maneira inteligente e com baixo impacto para o teu usuário. Também não adianta você punir os usuários bons. Tem que ter uma boa experiência, né? Experiência do usuário. Esse é o Experiência do terceiro. usuário, isso é importante para o marketing. Nunca vai deixar de ter experiência do usuário, porque o marketing vai Exato. deixar, né? E esse também não é nem o Diego falando, isso aqui é o mercado falando. Então, tudo que eu tô colocando aqui é o mercado falando. É onde a gente precisa ir para efetivamente combater isso de uma maneira efetiva. Deixa eu colocar mais um ponto aqui, aproveitando esse gancho dessa pergunta. Nós já tivemos alguns convidados aqui que atuavam em instituições financeiras, e um ponto que eles sempre levantaram em questão e que acredito que ainda não tem uma solução efetiva. Foi sempre passado que a área de fraudes e a área de prevenção, elas não atuam em conjunto na instituição financeira. São áreas distintas e que há pouca comunicação entre antifraude ou fraude e prevenção à fraude. Você entende que esse cenário ele tem mudado nas instituições, que isso já é passado, que hoje os departamentos de inteligência já estão juntando essas áreas para que a gente tenha uma efetividade na identificação de fraude ou na prevenção e recuperação de valores? Não, com certeza. Assim, o que a gente tem visto no mercado é um movimento muito grande, né? Porque eles chamam de Fusion Center, que é a união das áreas de cyber, né? Que estão analisando ali vulnerabilidades, estão analisando possíveis riscos que o usuário ou o banco pode estar tomando ali naquele caso, e a área de prevenção a fraudes. Porque muitas vezes, né, o que acontece? O golpe, ele acontece muito antes, né? Ele não acontece no momento da transação. Ali é o final, mas ele aconteceu muito antes. Muitas vezes, a área de cyber já poderia ter algum sinal que poderia ter identificado um possível risco. Exemplo bobo. O que o pessoal de cyber monitora? Vazamento de informação. Meu dado vazou. Se cyber já sabe disso, ele vai esperar com que a prevenção da fraude tenha que bloquear a operação, se ele já sabe desse dado. Então, qual que é o conceito agora? Esse conceito de Fusion Center é exatamente isso. É unir evidências e insights, tanto de cyber quanto de prevenção a fraudes. Então, isso tem crescido bastante. A maioria dos bancos hoje tem trabalhado em cima disso, e eu entendo que é a melhor forma de abordagem, porque, como eu comentei, a fraude começa muito antes. Então, quanto antes a gente identificar comportamentos suspeitos ou algo que possa gerar um risco, melhor. Muito De bom. novo, velocidade, né? Sempre. É o que a gente precisa. É o que eles chamam de equipe roxa, né? A Black, a Blue, a Red. Red Team, Blue Team. Unir todos e formar uma equipe só. No final das contas, tá todo mundo trabalhando pro bem, né? Acho que é isso que a gente Exatamente, porque tá buscando. se você, a empresa Red, descobre um tipo de fraude, ela tem que passar por sistema de prevenção para que ele coloque lá a prevenção, Perfeito. senão não adianta, né? Troca de Perfeito. informações. Bom, Diego, essa foi a última pergunta. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Falando de Fraudes, sempre com um conteúdo muito legal. Queria que você deixasse seu último recado, sua última mensagem, fala para o nosso público algo de bacana e pode fazer o seu encerramento. Não, maravilha. Eu acho que a gente tá vivendo um cenário muito disruptivo, né? Migrando aí das fraudes para os golpes. Acho que tá todo mundo suscetível a que isso aconteça. Eu acho que eu vou mais pro lado de prevenção, né? E minha resposta aqui seria basicamente tomar mais cuidado, analisar com mais calma, parar um minuto, respirar antes de tomar qualquer decisão que a gente sabe que pode afetar a nossa vida e a vida dos nossos familiares de uma maneira muito drástica, né? Então, olharia para isso e reforço também aquela questão. Acho que para a gente melhorar o cenário como um todo, de novo, né? Inteligência comportamental, colaboração e baixo atrito para os usuários. A gente precisa melhorar de uma maneira geral para a gente poder ter uma efetividade boa no combate contra o crime organizado.
Diego, muito obrigado pela sua presença e por ter atendido o convite tão rápido, assim, tão em cima da hora. Eu agradeço muito. Você foi realmente uma pessoa muito gentil e os seus insights foram maravilhosos. Essa conversa foi muito rica e mostrou que combater fraude não depende de tecnologia, exatamente esses 3 parâmetros que você deu no final, que são fundamentais. E se você acompanhou esse podcast até o final, se inscreva no canal, ajude-nos a prosseguir, tendo seguidores, ative o sininho para receber os próximos episódios e vocês fiquem seguros e até o próximo episódio.